Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que definiu em quais hipóteses ele pode interferir no processo legislativo. Michele, como assim você está ficando doida? Como pode o judiciário interferir no processo legislativo e a separação dos poderes? Do que você está falando? Calma. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. A gente está falando, na verdade, do controle preventivo de constitucionalidade. Quando a gente tem os vídeos aqui no canal, a gente costuma analisar decisões do STF e do STJ no controle de constitucionalidade realizado depois que a lei já está em vigor. E aqui a gente está falando de um controle que é realizado ainda durante o processo legislativo. Inclusive, eu cheguei nesse tema que a gente vai ver hoje da repercussão geral do STF através deste livro do deputado Kim Kataguiri, Entre a Toga e a Tribuna. Ele é um parlamentar e ele fez também faculdade de Direito, inclusive esse aqui é o livro de trabalho de conclusão de curso dele, né, o trabalho de conclusão de curso que ele transformou em livro, e ele aborda justamente como o STF interveio no processo legislativo desde a Constituição de 88. E é legal porque ele traz tanto essa análise dele como acadêmico no direito, quanto como parlamentar, falando das hipóteses de impetração de mandado de segurança por parlamentar para buscar a garantia do devido processo legislativo. Ou seja, está acontecendo algum problema na formalidade do processo legislativo, na ordem das coisas, está tendo alguma violação ao processo legislativo, e para garantir que ele ocorra da forma devida, é impetrado o mandado de segurança para o STF, que tem o seu entendimento acerca de quando ele pode interferir, então, nesse processo legislativo ou não, e é esse entendimento que a gente vai analisar hoje, que ele adotou em um caso que chegou até lá, que não foi por meio de um mandado de parlamentar, foi por meio de um processo lá da primeira instância. A gente vai ver, que é curioso, porque apesar de a gente estar falando do controle preventivo no livro do Kim, esse caso que teve esse entendimento, que adotou esse entendimento que é aplicado para o controle preventivo, na verdade ocorreu depois que uma lei já estava em vigor, e eu vou explicar tudo isso, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa entender como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a fazer a análise da decisão propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. E mais alguns avisos antes. Para quem já me acompanha aqui sabe que faz um tempinho que eu não posto vídeos, porque a gente teve o final de ano que foi uma correria de trabalho, eu também viajei, precisava descansar, então eu não consegui gravar. E o ano começou, já faz um mês, não teve vídeo ainda, porque eu estou num processo de mudança, então tá uma loucura. É realmente ano novo, vida nova esse ano. Inclusive, esse cenário aqui provavelmente é o último que vocês vão ver nos vídeos aqui do canal. Eu tô numa mudança que, inclusive, é até legal compartilhar, porque quando a gente produz conteúdo pra internet depois de um tempo, né? Eu desde vídeos aqui pro YouTube desde 2022 que eu tô produzindo, e a gente já pegou várias fases da minha vida aqui, na verdade duas principais, e ao passo que eu tô muito feliz com essa mudança, é uma mudança muito significativa e muito legal, é, é um pouco. Já dá uma nostalgia pensar que esse é o último vídeo que vai ter esse cenário. Então, é bem legal compartilhar isso. Eu tô indo para um lugar que eu vou ter mais espaço para gravar, então vai ser bem melhor. Só que eu não sei se vai ser tão bonito quanto esse cenário aqui, que foi minha sogra, inclusive, que desenhou pra gente ter, mas pra quem não sabe, toda vez que eu vou gravar vídeo pro YouTube é um trabalho enorme, porque eu preciso abrir a minha mesa, que fica no meio da sala, porque eu gravo de casa num apartamento pequeno, aí eu tenho que abrir a mesa, pegar a câmera, pegar a luz, pegar o microfone, porque eu não consigo deixar tudo montado, já que é no meio da sala. E os gatos, eles destroem se eu deixar montado. Então toda vez é um grande trabalho. E nesse novo lugar que vocês vão ver em breve, vai ter meio que um estúdio para eu conseguir gravar, vai ser muito mais fácil. Então eu espero também trazer muito mais conteúdo por aqui. Minha ideia é, inclusive, começar a fazer lives. Acredito que depois do carnaval a gente já vai estar bem estabilizado. Eu já vou começar a conseguir produzir conteúdo deste novo espaço, mas
Vai ficar marcado esse vídeo aqui, principalmente pra mim, como provavelmente é o último deste cenário e é mais uma fase da minha vida, meu primeiro lar, que tá se encerrando. Então, eu fico até emocionada de estar compartilhando isso. Quem me acompanha aqui desde 2022 já viu que eu também já tinha mudado de um cenário para outro, porque antes eu gravava do escritório, quando eu morava mais perto do escritório, mas também era muito trabalho, porque eu tinha que ir toda vez pro escritório gravar, e às vezes eu queria gravar mais tarde, ficava ruim. Eu quase também não vou pro escritório se não for para atender cliente, eu trabalho a maior parte do tempo de casa, então não fazia sentido. Então vir para cá já ajudou muito, mas ainda tinha essa parte difícil de sempre ter que montar todo o cenário. Então agora eu vou para um outro lugar. Não sei se o cenário vai ser tão lindo quanto esse, mas o espaço é maravilhoso e com certeza vai ser uma mudança muito feliz. Estou bem animada, empolgada, ansiosa, mas enfim, tudo isso para justificar a minha ausência, tá? Então é isso. E o segundo aviso que eu tenho para dar é que as inscrições para o curso Rumo à Procedência e Processo na Prática, o meu curso sobre o processo na prática, que a gente acompanha todo um processo pelo procedimento comum, desde a petição inicial até a atuação nos tribunais superiores, o que acontece em cada etapa, como elaborar cada tipo de petição, desde o endereçamento até os pedidos. Então, a gente vê como elaborar a petição inicial, como elaborar a réplica, como elaborar a apelação, como elaborar a petição de indicação de provas, como elaborar recurso especial, recurso extraordinário, apelação, enfim, tudo a gente vê. E não só, né, você põe os pedidos, faz os fatos e é isso. Não, realmente mostrando técnicas de argumentação, tudo, como se preparar para uma sustentação oral. É um curso muito completo e a gente está com uma promoção de começo de ano, um preço bastante especial, com um bom desconto, então aproveitem essa oportunidade para garantir a sua vaga no curso. O acesso é por 2 anos, a gente tem também plantões de dúvida ao vivo e um grupo no WhatsApp. Então aproveitem, entrem, porque esse curso eu fiz pensando para acabar com a insegurança que muitas pessoas têm na hora de cuidar de um processo, porque é muito diferente a prática da advocacia do que a gente vê na faculdade, na graduação, tá? Mas então, voltando para o objeto do nosso vídeo de hoje, tá? O link do curso, só para acrescentar, vai estar aqui embaixo. Mas voltando para o objeto do nosso vídeo de hoje, vamos analisar essa decisão e como que esse caso chegou lá no STF. Então, gente, esse caso, como eu adiantei, em que pese a gente está falando a princípio do que o STF entendeu sobre a possibilidade dele intervir no processo legislativo, então num controle preventivo de constitucionalidade, esse caso não chegou lá dessa maneira. Ele chegou lá quando uma lei já estava em vigor. E que lei é essa? É uma lei que ela alterou o Código Penal para retirar do Código Penal uma hipótese de aumento de pena. Então, a gente tinha aqui no artigo 157, subtrair coisa móvel alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a possibilidade de resistência, né? Um crime de roubo. E a gente tinha aqui no inciso 1, uma hipótese de aumento da pena. E essa hipótese foi revogada. E aí uma pessoa, ela tinha sido condenada num processo contra ela por roubo, e, em vez de o judiciário não aplicar esse aumento de pena, o judiciário aplicou o aumento de pena entendendo que a lei que revogou esse inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157 era uma lei inconstitucional, porque durante o processo legislativo houve um desrespeito ao processo legislativo. Então, nesse caso, a gente está falando, na verdade, de controle de constitucionalidade posterior, em que lá na segunda instância, se entendeu que houve um vício de formalidade no processo legislativo, então uma inconstitucionalidade formal. Já falei sobre isso aqui, que a gente tem a hipótese de inconstitucionalidade formal, que é quando realmente se reconhece que houve um problema no processo legislativo. O exemplo mais clássico que eu já dei aqui também, já analisei vídeo também sobre isso, é sobre a questão de competência. Então, aquele órgão não tinha competência para legislar sobre tal matéria. Então, aquela lei, ela é inconstitucional. Acho que o caso que eu já analisei aqui, dentre outros, foi de uma lei municipal que estava proibindo linguagem neutra nas escolas. Algo assim. E se entendeu que isso não era matéria de município, né? Que isso seria matéria, se não me engano, federal. Então, declarou a inconstitucionalidade. Nem lembro se era lei estadual ou lei municipal, enfim. Então, um vício formal relacionado à competência para legislar sobre determinada matéria. Nesse caso, se entendeu que houve um vício no processo, que ele não respeitou o processo adequadamente, porque o texto que foi para o Senado, até está aqui explicado, deixa eu mostrar para vocês.
O entendimento foi que o texto final elaborado pela CCJ para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal, para fins do disposto no artigo 108, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, não correspondeu ao que efetivamente foi aprovado pela CCJ, pois não constou do texto final assinado pelo presidente da CCJ a supressão da aludida majorante. Então, eles estavam fazendo essa alteração, só que o texto que foi para o Senado analisar não estava com o texto final. Então, o que o Senado analisou, na verdade, não estava completo. Eles votaram sem saber tudo que eles estavam votando, basicamente isso. E aí foi falado a submissão do texto diverso aos membros do Senado, retirando-lhes a oportunidade de apresentar recurso contra o artigo que previa a revogação do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, feriu de morte o disposto no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da CF, bem assim os princípios da legalidade e da publicidade. Usurpou qualquer possibilidade de recurso por parte dos senadores que eventualmente poderiam se opor à revogação do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. Vamos, inclusive, ver o que fala o artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal, para a gente ter essa visão mais completa. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, o que aconteceu? Como não houve o recurso, porque talvez eles não soubessem o que eles estavam analisando para poder apresentar o recurso. Foi basicamente isso. Chegou lá um texto, não houve recurso, mas o texto que chegou não era o texto completo. Então, se eles tivessem visto o texto completo, que estava tendo aquela revogação daquela majorante, talvez eles tivessem, sim, apresentado o recurso. Então, é basicamente isso que se discute, que houve uma violação ao processo legislativo com base no que prevê a própria Constituição. Então, será que aqui a gente não está falando de uma violação à Constituição e não só uma violação ao regimento interno daquela casa legislativa? E eu vou explicar por que isso é importante. Vamos lá. Vocês vão entender bem isso quando a gente analisar o precedente, mas então, recapitulando. Quando esse recurso extraordinário que chegou no STF e que teve a repercussão geral reconhecida, tema 1120, ele chegou por meio da interposição de um recurso por parte da pessoa que tinha sido condenada lá em segunda instância a uma pena que ele entendeu que era maior do que a devida, porque foi aplicada a majorante. Porque ao entender que a revogação daquele inciso 1 do parágrafo 2º, não, do parágrafo 2º do artigo 157 seria inconstitucional, que essa lei seria inconstitucional, então o inciso 1 não teria sido revogado, então não teria como não aplicar a majorante pelo uso de arma, tá? Era isso que falava essa lei que foi revogada. E aí, na segunda instância, a pessoa foi condenada com a majorante. E aí, essa pessoa interpôs o recurso extraordinário falando não podia ter aplicado a majorante porque a lei, ela é constitucional. E o judiciário não pode interferir no processo legislativo. Foi basicamente isso que o recorrente alegou. E aí, feito esse resumo, o ministro relator, que no caso é o ministro Dias Toffoli, passou a julgar o caso e vocês vão entender qual foi o entendimento que ele adotou e que foi o da maioria, teve só um voto divergente, e que justifica o que eu falei da diferença. Será que houve uma violação aqui à própria Constituição Federal ou realmente a gente está falando de uma violação somente ao regimento interno do Poder Legislativo? Então vamos lá. Entendo que a questão trazida nos autos apresenta densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes, dada a relevância da matéria, porquanto nela se versa sobre a impossibilidade de haver controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das casas legislativas. O tema, portanto, guarda estreita relação com a preservação da intangibilidade do princípio fundamental esculpido no artigo 2º da CF, segundo o qual são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E aí, depois de ele resumir o caso que eu já expliquei para vocês, ele já vai começar a trazer o fundamento para a decisão que ele vai adotar. Então ele fala, nesse contexto foi interposto o presente recurso extraordinário cujos requisitos foram atendidos, no qual se demonstra a contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, a primeira turma, por unanimidade de votos, analisando o caso idêntico nos autos do agravo recurso extraordinário número tal, o ministro Alexandre de Moraes assentou não ser possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das casas legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário
substituindo-se ao próprio legislativo dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à separação de poderes por intromissão política do judiciário no legislativo. Então, qual que é o entendimento aqui, gente? É o entendimento de que o judiciário, mesmo que esteja ocorrendo alguma violação ao regimento interno de alguma casa legislativa no processo de votação de uma lei, o judiciário não pode interferir nisso, porque ele não pode se intrometer no regimento interno de uma casa legislativa, porque isso é uma matéria interna corporis, cabe ao próprio legislativo se resolver. É basicamente isso. No entanto, o próprio STF também vai fazer a ressalva nesse julgamento e em outros, que quando o próprio regimento interno estiver fazendo uma repetição do que a própria Constituição Federal já prevê, ou estiver trazendo uma previsão que busca dar efetividade para uma previsão da Constituição, a gente não está falando daí em violação ao regimento interno, e sim em violação à própria Constituição Federal, que é inclusive o fundamento que foi utilizado pela segunda instância, dizendo, aqui a gente não está, quando julgou o caso desse cara que interpôs o recurso extraordinário, né? A gente não está aqui interferindo no processo legislativo com relação ao regimento interno. A gente está falando que houve uma violação à própria Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 2º. Então, estava citando um artigo específico da Constituição. Só que o STF está entendendo aqui que, na verdade, o que aconteceu foi uma matéria interna corporis. E, com base nisso, então, o ministro deu provimento ao recurso extraordinário, cassando o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o artigo 4º da Lei 13.654 de 2018, que foi a que revogou aquela majorante, a fim de que o tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu, ou seja, ele vai ter que afastar a majorante pelo emprego da arma, tá? Porque o STF está entendendo aqui que essa lei, ela é sim constitucional, que foi só uma discussão relativa ao regimento interno e o judiciário não poderia interferir nisso, tá? E aí, como sempre nesses casos, foi fixada uma tese, que nesse caso tinha sido fixada uma tese, opuseram embargo de declaração e a tese ela foi depois retificada justamente para deixar claro que o STF pode sim interferir no processo legislativo quando a gente está falando da garantia do cumprimento de uma previsão da própria Constituição Federal. Então, a tese foi a seguinte: em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. Então, vejam que eles colocaram aqui especificamente a exceção a esse entendimento, né? Quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais. Só que isso fica um pouco obscuro, né? Inclusive, vou aqui voltar para o livro do Kim para trazer algumas outras considerações para vocês acerca desse tema do controle preventivo. Porque, veja, apesar de esse caso ele ter vindo de um recurso extraordinário, que o controle estava sendo feito posteriormente à lei já estar em vigor, esse entendimento ele é adotado justamente para o controle preventivo. Então, se um parlamentar ele impetra um mandado de segurança lá no STF falando, olha, o processo legislativo está sendo desrespeitado e a gente não está tendo o devido processo legislativo, então precisamos que o STF intervenha para que o processo legislativo seja realmente respeitado, para que lá na frente também não venha uma declaração de inconstitucionalidade, o que é muito pior, né? Porque depois que a lei já está em vigor, ela começou a produzir efeitos, aí até o STF eventualmente declarar a inconstitucionalidade formal daquela lei, por conta desse vício no processo legislativo, um vício da própria Constituição Federal, né, um desrespeito à própria Constituição Federal, aquela lei produziu efeitos, e aí a gente vai ter que ter uma retroatividade dessa lei, dessa declaração de inconstitucionalidade, que uma pessoa vai ter que ser ressarcida, enfim, vai ter algumas questões de ordem prática, então é melhor que a gente evite e o processo já ocorra da forma devida, evitando lá na frente uma declaração de inconstitucionalidade formal. E aí, apesar, então, da gente estar num caso que chegou lá para esse controle posterior, esse entendimento se aplica para o controle preventivo. Então, se chegar um mandado de segurança de um parlamentar e o STF entender que ele está discutindo apenas o regimento interno e que esses pormenores do regimento interno o STF não pode interferir,
o mandado de segurança do parlamentar vai ser rejeitado e o processo legislativo vai continuar acontecendo mesmo que com aquele vício. E isso pode ser problemático, e é uma reflexão que o Kim traz no livro dele, porque cada hora o processo legislativo acontece de um jeito. E existem várias artimanhas que o legislativo, que as casas legislativas elas vão aplicando, muitas vezes para não respeitar os direitos de minorias parlamentares que acabam não conseguindo ser ouvidas. E o processo legislativo, ele não vai ocorrendo da forma que ele deveria ocorrer, para todo mundo estar devidamente representado. Então, um questionamento que o Kim traz é, será que o STF ele não está deixando de interferir quando ele deveria interferir e interferindo de uma forma exagerada quando ele não deveria interferir? E aí, fazendo um pouco alusão ao controle de constitucionalidade posterior, quando a gente está falando do controle de constitucionalidade material, né? Muitas vezes, como eu sempre falo, e com todo respeito, criando teses nos precedentes que extrapolam os limites do caso concreto, criando novas regras gerais e abstratas a partir do zero, que é um papel que cabe ao legislativo, enfim. E eu entendo que é uma reflexão pertinente, porque a partir do momento que a gente tem um regimento interno que busca também trazer efetividade para o que a Constituição Federal pensou para o processo legislativo, é para que esse regimento interno seja respeitado, até para que os parlamentares eles sejam tratados de uma forma igual, para que haja respeito aos parlamentares, para que todo o processo legislativo, todos os parlamentares sejam tratados da mesma maneira, para que todos os projetos de lei, todas as propostas de emenda à Constituição sejam apreciados da mesma maneira. E a partir do momento que isso não ocorre, a gente não tem uma violação ao próprio princípio da igualdade. Então, eu acho que é uma crítica muito pertinente, o que inclusive traz um caso bastante emblemático, que o STF também já adotou esse entendimento, que é a questão da votação em 2 turnos de propostas de emenda à Constituição. Então, o Kim, ele fala aqui no livro, lá pela página 61, que para respeitar essa previsão constitucional de ser da proposta, né, da PEC, ela ser analisada em 2 turnos, votada em 2 turnos, o regimento interno prevê uma separação entre esses turnos de 5 dias úteis. Mas direto, essa separação ela é desrespeitada, porque eles encerram uma sessão e logo na sequência começam outra, falando, estamos fazendo em 2 turnos. Só que, na verdade, só teve lá uma pausa simbólica, mas é como se fosse uma sessão só, porque é logo uma na sequência da outra, né? E ele coloca aqui na página 61, um caso especialmente emblemático se deu em relação à interpretação da norma constitucional que determina que as PECs sejam votadas em 2 turnos por cada uma das casas do Congresso Nacional. Frequentemente, as casas votam por quebrar o interstício, que significa apreciar as PECs 2 vezes na mesma sessão. Usa-se também o subterfúgio de apreciar a PEC em uma sessão, encerrar a sessão e, ato contínuo, convocar uma sessão extraordinária no mesmo dia, alguns minutos após o encerramento da primeira sessão. E, apesar da Constituição Federal ela não prever qual seria esse tempo, evidentemente que ao prever 2 turnos, ela está querendo dizer que precisa ter um tempo para as pessoas pensarem acerca daquilo, para virem com maiores reflexões para a segunda parte da votação no segundo turno, né? Se não precisasse ser em dias separados, pelo menos no dia seguinte, a Constituição não teria previsto a necessidade de ser em 2 turnos. Só que o STF entendeu que, pelo fato da Constituição não prever qual seria esse tempo entre os 2 turnos, a questão dos 5 dias que as casas legislativas não estão respeitando seria uma questão interna corporis e que eles não poderiam interferir. Então, legitimando essa conduta que, no entendimento do Kim, e eu tendo a concordar com ele, né, que ele coloca no livro dele, é sim uma violação à Constituição Federal. E está permitindo que PECs sejam aprovadas quando elas demandariam uma maior reflexão, justamente pela importância de uma emenda à Constituição, né? Que a gente tem tantas no Brasil, tá? E outra reflexão que o Kim traz também é que o STF ele tem o entendimento, né, de que ele pode interferir no processo legislativo quando o próprio processo legislativo estiver envolvendo uma PEC que viole algum direito fundamental ou alguma cláusula pétrea. E, quando a gente está falando do STF intervir de uma forma preventiva com relação à matéria, é um pouco mais sensível, no mínimo, para dizer, porque você está impedindo até um debate acerca de certos temas, que pode acabar gerando uma mudança no que foi proposto para
ter uma adaptação adequada para aquilo não ser inconstitucional. E se você corta esse debate antes mesmo dele começar a acontecer, porque ele supostamente viola algum direito fundamental, isso é muito grave. E ele dá até o exemplo do CNJ, que quando o CNJ foi criado, muitas pessoas falaram que ele era inconstitucional, que ele violava a separação dos poderes. E se naquela época fosse esse entendimento de que nem poderia se discutir a criação do CNJ, o CNJ não teria sido criado. Então esse é um outro exemplo que ele traz aqui no livro, tá? Mas, então, é isso. Fica aqui de recomendação o livro do Kim, Entre a Toga e a Tribuna. Além deste vídeo de hoje, que eu analisei esse precedente, que eu tomei conhecimento dele com base no livro do Kim. Então, além do vídeo de hoje, tem também um podcast que eu já gravei para a Valete Plus. Para quem não sabe, eu tenho um perfil na Valete Plus. E eu tenho agora, inclusive, uma sessão exclusiva para assinantes lá. Então, se você apoia o meu trabalho, baixa o aplicativo da Valete, me segue por lá e assina a minha sessão, que é uma forma de você apoiar e ter acesso ao conteúdo exclusivo que tem lá para os assinantes. E também de se apoiar o meu trabalho, tanto lá quanto nas minhas outras redes sociais, aqui no YouTube também. Tá? Em que pese a gente também esse ano eu ter a intenção de fazer as lives, como eu falei, de ter também conteúdo exclusivo para membros. Então, assim que eu me mudar, como eu falei, tudo isso vai vir de novidade, a gente vai ter muita coisa legal por aqui, tá? Mas fica aí a recomendação, fica a recomendação do meu podcast na Valete Plus e coloquem aqui nos comentários as suas dúvidas, suas opiniões, se vocês concordam com o entendimento adotado pelo STF, se vocês não concordam, como que vocês acham que tudo isso poderia melhorar para a gente ter um processo legislativo também que a gente respeitasse mais, né? Porque pelo que a gente vê, às vezes, até de cortes na internet, hoje em dia parece que muitas vezes o processo legislativo ele é utilizado só como palco para os parlamentares gravarem vídeos e crescerem nas redes sociais, e não é realmente um negócio sério para votar o melhor para a população. Então, como a gente conseguiria tornar tudo isso algo mais sério, do jeito que deveria ser, se é por meio de um controle do STF, se é por meio do respeito ao regimento interno, porque se o regimento interno existe, ele pode ficar sendo desrespeitado, para que ter regimento interno, então? Cada hora a gente faz de um jeito, e ok, né? Vamos seguir só o que a Constituição Federal já prevê, e a gente não precisa de regimento interno, a gente pode desrespeitar, e não vai ter o controle por ninguém disso, né? Então, enfim, deixem aqui suas opiniões sobre isso, deixem suas dúvidas também, e lembrando que as inscrições para o meu curso Rumo à Procedência e Processo na Prática estão abertas. Aqui embaixo tem o site com todas as informações, e quaisquer dúvidas eu também estou sempre à disposição. Me acompanhem nas outras redes, Instagram, TikTok, LinkedIn, estou começando a produzir conteúdo por lá também escrito, e vou deixar aqui então os links desses meus outros perfis. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos ver se semana que vem eu já consigo gravar um vídeo no cenário novo, mas se tiver ainda muita bagunça por lá, estiver me organizando, provavelmente um vídeo depois do carnaval aí já deve ter, tá bom? Mas paciência aí, vai ser um ano excelente. Muito obrigada e até!